Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 13 de agosto de 2020. São 18 horas e 5 minutos. Lição número 9 do dia 30 de agosto de 2020. Como vencer as oposições à obra de Deus. Texto áudio. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aos Romanos capítulo 8, versículo 37. É interessante a questão de Romanos 8:37, nós compreendermos que não se trata aqui de que em tudo nós seremos vencedores. O texto aqui nos remete mais a angústias, decepções, aflições da vida, as adversidades da vida. São nessas coisas que nós somos mais do que vencedores. Porque muitas das vezes as pessoas usam esse texto como um triunfalismo, que em tudo o cristão vai vencer. E não é assim que a coisa funciona, né? Nós sabemos que muitas das vezes o cristão, mesmo sendo fiel a Deus, ele terá momentos na sua vida de reprovação. Verdade prática, reprovação que eu digo como, por exemplo, prestar um concurso, por exemplo, e apesar de passar, ser fiel a Deus e não vai passar. É nessas coisas que nós precisamos compreender, que não é porque nós somos cristãos que em tudo nós seremos vencedores. Verdade prática, quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Então, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, nós sabemos que a vitória vem dele. Por mais que nós façamos a nossa parte, a nossa vitória ela vem somente do Senhor. Por nós mesmos nós nada conseguimos. João capítulo 15, versículo 5 vai falar que sem o Senhor nós nada poderemos fazer. Introdução. Na lição 7 observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Qual a procedência desses ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam, desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá. Ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. Nós precisamos, em primeiro ponto, compreendermos que nós não lutamos um contra os outros. A nossa luta ela é espiritual, como diz lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós temos que ter tudo que vem do Senhor. A obra é do Senhor. Então nós compreendemos que a nossa luta ela é espiritual. As pessoas, muitas das vezes, dão brecha para o adversário. Vemos isso, inclusive, com Pedro, que Pedro deu ocasião à carne. Então, vemos que, apesar de estarmos sendo servos do Senhor, salvos na pessoa de Jesus, em algumas vezes as pessoas acabam dando brecha ao adversário. Então, as pessoas não são nossos inimigos. Eles são apenas instrumentos do adversário que o adversário usa numa oportunidade que este dá a ele. Também é interessante colocar aqui, até por uma questão aqui para enfatizar que nós sabemos que Lúcifer, ele era um querubim ungido. Nós sabemos, entendemos todo o processo, como diz lá Isaías 14, que ele quis ser semelhante a Deus. Entretanto, a palavra Lúcifer, ela não aparece nos escritos originais da Bíblia. Mas o adversário, ele sempre está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então você não dê brecha para ele. Qual a orientação que a Bíblia diz, que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, tendo feito tudo, ficar firme. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas ficar firmes, resistir e vencer. Há momentos na nossa vida, é claro que a Bíblia aqui sempre nos dá aquela ênfase de nós enfrentarmos o nosso adversário pela força do Senhor. Como foi o caso de Davi, por exemplo, que quando foi
lutar com Golias, que tinha 2 metros e 92 centímetros e meio de altura, ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então ele usou o nome do Senhor. Agora, há momentos que o melhor a se fazer é fugir, como foi José no caso lá com a mulher de Potifar. Ele fugiu, ele não quis enfrentar o pecado, a guerra ali. Por quê? Porque ele certamente cairia. Se ele ficasse, ele certamente cairia. Até porque ele, como homem, né, como diz Tiago 5,17, somos sujeitos às mesmas paixões. Então esse tipo de pecado, por exemplo, o pecado da carne diretamente, é sempre bom nós fugirmos dele. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Devemos não temer, mas crer somente, não deslugar ao diabo. Fé é interessante, a fé funciona como um músculo. Por exemplo, se você faz exercício, aquele seu músculo ele vai ser cada dia mais firme, ele vai ficar firme, vai ficar forte. A fé é parecida, quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Então nós precisamos compreender que há momentos da nossa vida que a nossa fé fica abalada, é verdade, devido às situações da vida, perdas. Então tem momentos da vida que nós acabamos ficando de uma forma abalada na fé. Entretanto, é bom que nós entendamos que apesar das diversidades da vida, nós precisamos continuar a ficar firmes no Senhor, porque certamente o Senhor nos dará a vitória, segundo a sua vontade. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas das vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Como eu já falei, a nossa luta ela é espiritual, então a nossa arma ela precisa ser espiritual, ela precisa ser igualmente o nosso adversário. Se o nosso adversário ele é espiritual, ele é um espírito, o adversário nosso ele é um espírito, então nós precisamos de armas espirituais. Não é com o nosso intelecto, com os nossos recursos que nós venceremos. Nós só venceremos as batalhas no Senhor, usando, como já falei lá no início, a questão de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, toda a armadura de Deus. Síntese do tópico 1. A nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. Há uma questão não espiritual, mas humana. Há uma arma interessante que nós podemos usar, que quando alguém vier a te atacar, tem uma arma interessante que é a arma do silêncio. Quando você fica em silêncio, você já ganhou ali, metade da guerra já está na sua mão. Por quê? Porque quando nós falamos, nós acabamos, dependendo da situação de não vigiar, a gente acaba dando arma para o nosso adversário, para aquela pessoa que está nos afrontando. Que assim nós falando, vai acabar dando a direção que nós queremos fazer, nós acabamos deixando isso claro para o nosso adversário. O adversário ele não consegue ler os seus pensamentos, a sua mente, mas ele ouve o que você diz. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam: que fazem estes fracos judeus? De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não o temais. O desprezo, ela é uma arma, ela é um sentimento ruim.
quando você tem desprezo por alguém, quando na questão aqui espiritual, quando você vai fazer algo para o Senhor, e as pessoas usam de desprezo, desprezam aquilo que você está fazendo, o teu propósito, os seus projetos, você muitas das vezes vai ficar abalado com isso, você vai acabar colocando dúvida na sua mente, no seu coração, de que se realmente é o Senhor que está mandando você fazer, se realmente é de Deus. Nós precisamos compreender que nem tudo que dá resultado é o certo. Por quê? Porque nem tudo aquilo que dá certo é certo. Muitas das vezes o Senhor te chamou para uma determinada obra, que é uma obra que aparentemente não dará resultado aos nossos olhos. Mas se o Senhor mandou você fazer, independente da situação, não permita que as pessoas que têm desprezo pela obra, que têm desprezo até mesmo pela sua pessoa, aflija a tua fé, abata a sua fé, fique firme no Senhor. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse: se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. O escárnio, escarnecer, fazer pouco caso, é basicamente a mesma questão do desprezo. Só que o escárnio, ele vai, de fato, falar algo que vai contra a sua natureza. Se você faz algo que é bom, vamos falar que você faz algo ruim. E assim sucessivamente. Assim como foi com a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ali com os fariseus que falavam sobre Jesus, que Jesus estava possuído do espírito de Beelzebul, que é o príncipe, o rei das moscas, né? Então nós vemos que o escárnio, até Jesus sofreu escárnio. Então certamente, se Jesus sofreu escárnio, certamente você e eu também sofreremos, mas nós precisamos continuar firmes na fé. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Tarefa grande, você de repente se sente pequeno, graças a Deus por isso. Por quê? Porque Deus, Ele certamente vai te capacitar para fazer aquilo que precisa se fazer. E por que eu digo isso? Porque quando somos chamados para qualquer tipo de obra, como foi até mesmo a questão aqui de Moisés, ele colocou várias desculpas, disse até que não era eloquente, de fato ele não deveria ser de fato eloquente mesmo. Entretanto, independente de ser eloquente ou não, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Então nós precisamos compreender que quando Deus nos chama para uma grande obra, nós precisamos colocar no nosso lugar e fazer o que Deus está mandando fazer. Nós certamente veremos a imensidade da obra e vamos dizer que nós somos incapazes. E de fato somos incapazes. É o Senhor quem nos capacita. O inimigo usa contra nós boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas a alegrarem-se e exaltarem e a não exultarem, e a não atentarem para o que se falam deles. Boatos e mentiras. Quem nesta vida nunca se viu envolvido num boato, numa mentira? Quem foi que nunca, por bocas de outro, falar calúnias, falar mal, falar mentiras?
para justamente atacar a sua fé. Todos nós, no momento da nossa vida, ou algumas pessoas vivem sofrendo calúnias e difamações, mentiras, inclusive até crime, além de pecado é crime. Então, nós precisamos estar firmes no Senhor, porque certamente o adversário ele vai usar desta arma de mentira, de falar mentiras sobre a sua vida, de dizer que você está fazendo uma coisa quando você não faz e vice-versa. Então, fique no Senhor, que o Senhor vai te dar vitória. O inimigo usa como armas a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentaram fazer o mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Quantas das vezes o adversário, aquela pessoa que você sabe que é o adversário, que está sendo usado pelo adversário, quer se fazer amigo seu e quer levar você para algum lugar. Aparentemente, parece que aquela pessoa está agindo de boa fé, mas na verdade ela está agindo de má fé, que ela está fazendo com que você pare a obra. Se você está saindo do seu setor, do lugar onde você está para fazer uma obra do Senhor, então certamente aquela obra irá parar porque você não está ali. Então nós precisamos compreender que até aquelas pessoas que chegam para nós com tapinhas nos nossos ombros, dizendo que agora mudou, porque vamos até ali comigo, deixa isso para lá, depois você faça isso, depois você vê aquilo, o pastor não tem pressa disso, o Senhor também não, e palavras desse tipo, você imediatamente ignore, porque é o adversário usando aquela pessoa para fazer com que você pare. O inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Quem nunca sofreu um tipo de ameaça, independente da situação, do trabalho, na escola, independente da forma, às vezes você está na igreja, alguém ameaça você, os seus pais de repente não professam a mesma fé que a sua, ou o seu filho diz que se você for, ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Isso é para abater a sua fé. Tudo aqui desta lição vai falar sobre a questão de abater a fé, as armas que o adversário usa para se opor à obra extraordinária de Deus, e nós precisamos ter discernimento e vigiar quanto a isso. Síntese do tópico 2. O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz, que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Jesus disse, que nós iríamos passar por essas coisas e que nós seríamos bem-aventurados. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. O que você está fazendo? Você tem certeza que é a vontade de Deus? Tu tem certeza de que realmente foi Deus quem te chamou para este negócio? Se você tem fé no seu coração, que foi o Senhor que te chamou, continue, fique firme. Não desanime, continue nesta sua força, porque o Senhor certamente te dará a vitória. Nós precisamos ter a convicção de que aquilo que nós fazemos não é para o homem, não é para o pastor, é para o nosso Deus, é para a honra e glória do nome dele. Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem, e lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalate. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu nos responder às orações. Nós precisamos viver uma vida contínua de oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar.
E a oração existe uma questão de segredo, existe uma questão que nós precisamos ser claros diante de Deus. Tem uma questão, me parece que foi o rei Josafá, que foi lutar contra o rei Senaqueribe, e ele deixou claro para Deus, ele juntou todo o Judá e foi orar ao Senhor e disse: Senhor, está vindo contra nós o rei Senaqueribe. E ele fala uma coisa que eu acho bastante interessante, que ele diz: verdade é, Senhor, que ele nunca perdeu uma batalha, ele tem um exército poderoso, ele é forte, mas a nossa confiança está no Senhor. Quando você fala para Deus o problema que você precisa passar, você está acreditando no Senhor. Muitas das vezes as pessoas dizem: eu vou orar para Deus resolver isso, mas Ele sabe, eu não preciso falar o que é, porque Ele sabe. É claro que Deus sabe o problema que você está passando, mas Deus quer que você seja claro com Ele, porque isso dá intimidade, isso é comunhão. Você fala para Deus o que de fato está te afligindo. E qual foi o resultado da oração de Josafá? A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e um anjo matou 185 mil homens de guerra do rei Senaqueribe, e assim Deus deu vitória. Então, quando você ora e explica a tua situação para Deus, o Senhor certamente te dará vitória. Devemos também orar. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Paulo exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu: perseverai em oração. Nós precisamos viver uma vida, claro, uma vida de oração. Precisamos perseverar. Eu tenho exemplos, por exemplo. Conheço uma irmã que ela orou durante 25 anos para que o Senhor salvasse o esposo dela. E depois de 25 anos o Senhor fez com que ele aceitou a Cristo como Salvador. E eu me lembro que, como eu sabia que ela era uma mulher de oração, ela é uma mulher de oração, eu comentei para ela assim: agora a senhora não precisa mais orar, né? Porque o Senhor já deu vitória à senhora. E ela me respondeu assim: não, meu filho, agora eu tenho que orar mais, que é para ele poder permanecer nos caminhos do Senhor. Eu já imaginava a resposta. Mas é assim mesmo. Nós precisamos, independente do que nós pedimos ao Senhor e o Senhor nos atende, nós precisamos perseverar em oração, viver uma vida contínua de oração, para que nós venhamos assim ter comunhão com o nosso Deus, porque a oração não é somente para você pedir isso ou aquilo para Deus. A oração serve principalmente para que nós venhamos ter comunhão com o Senhor. Por exemplo, o seu pai, quando você conversa com o seu pai, você tem comunhão com o seu pai, você começa a conhecer mais o seu pai. E a oração dá essa ideia. Quando nós oramos ao Senhor, nós confiamos mais no Senhor e, consequentemente, nós também conhecemos mais o Senhor. E não é o que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quanto mais você ora, mais você conhece, mais comunhão você tem com Ele. Síntese do tópico 3. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. E qual é a conclusão que nós tiramos desta lição? Que, independente das situações, o adversário sempre irá opor-se à obra do Senhor. Mas nós, e ele certamente vai usar várias formas, vai usar a mentira, a calúnia, a difamação, ameaças e tantas outras. Mas nós precisamos continuar firmes no propósito para que Deus, que foi aquele que nos chamou, nós venhamos honrar ao Senhor, o nome do Senhor. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse capítulo 3, vai falar que sei que tu tem pouca força, me parece que é o 3:8, mas não negaste o meu nome. Ou seja, o importante não é você ser forte, o importante é você não negar o nome. Se o Senhor te chamou para a peleja, te chamou para esta obra, você precisa concluir, independente do que as pessoas vão dizer, independente do que as pessoas dirão, independente das ameaças, das mentiras, das calúnias, você precisa se manter firme no Senhor, porque é o Senhor que te garante a vitória, é o Senhor que dá vitória, o Senhor é o Senhor da guerra, o Senhor é aquele que nos sustenta, e nós precisamos a cada dia mais estar com a armadura de Deus, para que nós venhamos
apesar de tudo acontecer, permanecer firmes no Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!